Confira os destaques desta quinta-feira, 3 de agosto de 2017. Deputados livram Temer de responder no STF a processo que pede o seu afastamento da presidência por 180 dias. Daqui do estado, 6 deputados do Amazonas votam a favor do arquivamento da denúncia contra Temer. Após caso de estupro de menina de 8 anos, SEAP promove mudanças para dias de visita com crianças e adolescentes nas unidades prisionais. Mulher é presa com 160 quilos de drogas avaliados em R$700 mil no bairro Nova Cidade. Familiares da técnica de enfermagem morta pelo companheiro fazem manifestação em Manaus após ele ser solto pela justiça. Paróquia Santo Afonso celebra a missa do padroeiro com a presença de Dom José Albuquerque. E eleições adiam jogo do Iranduba pela semifinal da Copa do Brasil de futsal. Em Manaus, a previsão para esta quinta-feira é de tempo parcialmente nublado a nublado. A intensidade do vento vai ser fraca e a temperatura vai ter mínima de 25 e a máxima de 34 graus. As informações são do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E nós já vamos às ruas de Manaus falar com a repórter Yolanda Mendes, que traz informações sobre o desaparecimento de pessoas após uma colisão entre embarcações. É isso, Yolanda? Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo, ouvintes da Rádio Rio Mar. Exatamente isso mesmo. 9 pessoas estão desaparecidas após um grave acidente entre um navio transportador de contêiner e um comboio de balsa da empresa Bertolini. Essa colisão aconteceu na última quarta-feira no Rio Amazonas, entre as cidades de Oriximiná e Óbidos, no estado do Pará. O rebocador que estava levando uma balsa com soja para Santarém acabou batendo aí em uma outra embarcação que estava em um navio que estava vindo para Manaus. Segundo as primeiras informações, o acidente aconteceu por volta das 4 horas da madrugada da última quarta-feira. As embarcações seguiam em sentido contrário e se chocaram na lateral. 11 tripulantes estavam na balsa. 2 pessoas conseguiram se salvar, sendo uma de Santarém e outra de Itacoatiara, no interior do Amazonas. E a balsa teria naufragado e 9 passageiros que possivelmente estariam dormindo em cabines de embarcação estão desaparecidos. O capitão da Capitania Fluvial de Santarém, Ricardo Barbosa, inclusive conversou ontem com a imprensa, informou que o navio Patrulha saiu de Belém para auxiliar nas buscas, além de uma lancha que foi enviada com 5 militares da capitania e 3 mergulhadores do Corpo de Bombeiros. E o órgão também informou que deve abrir um inquérito para investigar as causas do acidente. Segundo o capitão, várias empresas também se colocaram à disposição para auxiliar nas buscas pelos desaparecidos. Ao todo, 9 pessoas ainda estão desaparecidas após essa colisão. Carlos e Ítalo. Obrigado pelas informações, Yolanda. A gente segue com Primeira Hora. O destaque em todo o país, em toda a imprensa nacional, é a votação que tinha aí o sim ou não pelo arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer. E aí, dos 8 deputados federais da bancada do Amazonas na Câmara dos Deputados, apenas Conceição Sampaio e Issa Abraão votaram não pelo arquivamento do relatório da denúncia contra o presidente Michel Temer, que é acusado do crime de corrupção passiva. Isso quer dizer que eles são a favor que Temer seja investigado pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Arthur Bisneto, do PSDB, Paulderney Avelino, do DEM, Alfredo Nascimento, do PR, Sabino Castelo Branco, do PTB, Silas Câmara, do PRB e Átila Lins, do PSD, votaram sim a favor do arquivamento da denúncia. A votação teve início às 5h20, horário de Manaus, desta quarta-feira. No total, votaram 492 dos 513 deputados. Desses, 263 foram a favor do relatório e 227 contra.
houve 2 abstenções e 19 ausências. Para que a denúncia fosse para o STF, seria preciso dos votos de ao menos 342 deputados. Agora Temer responderá no STF somente após a conclusão do mandato em 31 de dezembro de 2018. O procurador-geral, Rodrigo Janot, porém, deverá apresentar, então, outra denúncia contra Temer por organização criminosa e obstrução de justiça. Só para lembrar aos ouvintes, o presidente da República foi denunciado em junho por corrupção passiva. A acusação se baseia nas investigações abertas a partir das delações de executivos da empresa JBS no âmbito da Operação Lava Jato. Em março deste ano, o ex-assessor do presidente e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, foi filmado saindo de um restaurante em São Paulo com uma mala contendo R$500 mil. Segundo a PGR, o dinheiro era parte da propina e se destinava a Temer. A defesa do presidente nega. E aí, ouvinte, o que você acha dos deputados federais da bancada do Amazonas que representam o estado do Amazonas? O que você acha a respeito da posição deles? Você concorda? Você não concorda? Tire suas conclusões. E nos discursos deles, Ítalo, Paulderney criticou o delator que gravou conversa com o presidente Temer. O Issa Abraão disse que votou em homenagem aos trabalhadores. A Conceição Sampaio afirmou lamentar que o país tenha que passar pela situação de decidir se afasta ou não um presidente. O Átila Lins afirmou votar a favor do relatório que impede a investigação do presidente pela estabilidade do país. Sabino Castelo Branco também defendeu a estabilidade e um país melhor. Arthur Bisneto afirmou que o país não pode ficar trocando de presidente e elogiou o parecer do deputado Paulo Abiakel, que pede o arquivamento. Então ele acompanhou o relator. Lembrando, Temer, ele tem 93% da população que não o aprova. Portanto, ele só tem aí 7% da população aprovando o seu governo como presidente. Lembrando aí, entre outras, o STF não pode, então aí, após tudo isso que ocorreu, o STF não pode analisar e nem julgá-lo com o mandato, só após após o término, como dissemos na reportagem. Então, isso faz a gente perceber e aprender um pouco mais sobre política. Nem sempre a lei vai prevalecer sobre a vontade política. Nesse caso, o que houve ali foi todo um rito parlamentar, um rito político para impedir, foi o que foi decidido, impedir que o STF pegasse a Constituição e debruçasse-se sobre a Constituição e julgasse o presidente, se é inocente ou não. O presidente Michel Temer, que tem 2 pedidos de abertura de inquéritos, teve aquele problema da mala de dinheiro e a ligação com ele. Tem ex-assessor direto, o Rodrigo Rocha Loures, que foi preso, ele que é citado 43 vezes na delação de executivos da Odebrecht, e mais, ele tem o apoio da maioria da Câmara. Ítalo. Carlos, e mudando de assunto, fiscalização apreende produtos impróprios para consumo em supermercados aqui da cidade de Manaus. Mais de 1 tonelada em produtos impróprios para consumo foram retirados de circulação após fiscalização de órgãos da Defesa do Consumidor de Manaus. Foram mais de 12 supermercados vistoriados de grande, médio e pequeno porte, sendo que um deles, em um dos locais fiscalizados na Zona Leste, foi interditado. Insetos foram encontrados em expositores de produtos no local. De acordo com a Vigilância Sanitária de Manaus, a Visa Manaus, o local apresentou uma série de irregularidades em produtos que estavam à venda. Ainda foram encontrados irregularidades como brinquedos fora das normas de segurança do Inmetro, além de material elétrico com risco de acidentes. O objetivo dessa fiscalização é retirar de circulação
todos os produtos que não estão certificados, como produtos da cesta básica, arroz, feijão, que apresentam em sua embalagem 1 quilo, mas quando pesado, a porção é muito menor e a multa pode chegar a R$1,5 milhão. E se você identificar algum tipo de irregularidade nesses supermercados, você pode fazer a sua denúncia para o Visa Manaus através do 0800 092 0123. A denúncia, então, para o Visa Manaus é no 0800 092 0123. Mais de 1 tonelada em produtos impróprios para consumo. Que risco a população não corria, hein, Ítalo? Realmente, na verdade, se as pessoas continuarem alimentando, comprando desses supermercados, que elas veem que as carnes estão ali expostas de maneira inadequada, com insetos, é melhor que não compre para poder não sustentar esse mercado e para que ele possa então fechar as portas de vez. Às vezes as pessoas acham que o comprando ali barato vai ser vantajoso para ela, mas a gente sabe que futuramente pode trazer consequências, principalmente à saúde. Então é aquela velha frase que todos nós dissemos: o barato pode sair caro, Carlos. Justamente, Ítalo. Praça da Matriz, localizada bem no centro de Manaus, vai ser inaugurada no mês de novembro. A Praça da Matriz vai ser inaugurada no dia da Proclamação da República, em 15 de novembro. Segundo o prefeito Arthur Neto, as obras estão bem avançadas e respeitaram as recomendações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Arthur Neto explicou que a preocupação agora é a questão de segurança. A matriz já está em fase bem adiantada, né? A gente tem que ter preocupação com vários detalhes, como a segurança, com tudo, né? Foi uma restauração, não foi uma reforma. E acertamos, o Marco Rota e eu, com o Dom Sérgio, foi sugestão do Rafael Saig e do Bernardo Monteiro de Paula, que nós vamos fazer uma missa campal no dia 15 de novembro, se Deus quiser, celebrado pelo Dom Sérgio, entregando a matriz ao povo. Tenho certeza que será um evento muito tocante, muito comovente, muito bonito. Assim como a Matriz, outras praças que compõem o PAC Cidades Históricas, como a Tenreiro Aranha da Alberto Vale, também devem ser entregues ainda este ano, segundo a prefeitura do município. E a expansão da iluminação a LED chegou até a Avenida Curaçao, no Nova Cidade, na zona norte de Manaus. O avanço desse tipo de iluminação já ultrapassa 43 mil pontos em Manaus. Isso representa 35% de toda a iluminação pública da capital. A Zona Norte é a região que mais possui luminárias de LED instaladas. A maioria está concentrada na área da Cidade Nova. Segundo o coordenador da Unidade Gestora Municipal de Abastecimento de Energia Elétrica, Rafael Assayag, com as ruas iluminadas, os moradores sentem aumentar a segurança. Conforme a determinação do prefeito, a substituição completa da iluminação antiga aqui da rua Curaçao, que era uma rua mista, boa parte vapor de sódio amarela e outra parte vapor metálica, mas toda vai ser em LED agora. Uma via que tem grande fluxo de pessoas, atividades comerciais e de serviço até larga hora da noite. Então a gente quer incentivar que as pessoas tenham essa qualidade de vida para ir e voltar se sentindo seguras a qualquer horário. O próximo local que vai ter a iluminação trocada vai ser a recém-construída Avenida das Flores. E a Justiça determinou a imediata reintegração de posse em favor dos moradores da comunidade Iupirunga, família indígena do povo Carapanã, às margens do rio Tarumançu, na zona rural de Manaus. A decisão liminar determina a demolição em até 48 horas de um muro erguido pelas empresas Suplex, Serviços de Manutenção de Equipamentos de Refrigeração e Costa Rica Serviços Técnicos, e pela pessoa física Douglas Araújo de Freitas, ou Douglas Costa, sócio administrador da empresa Costa Rica. Os moradores da área comunicaram aos responsáveis pela obra que o terreno estava sob litígio judicial e que, portanto, não poderiam continuar construindo. Após ser erguido, então, o muro, impediria, então, o acesso de todas as famílias das mediações ao rio Tarumançu e às fruteiras.
locais onde toda a comunidade busca plantas medicinais, além de comprometer o acesso ao Igapó, onde realizaram atividade de pesca de subsistência. Após o contato, as obras foram intensificadas e os moradores coagidos, inclusive por ação policial. Diversos documentos e estudos antropológicos atestam que os indígenas Carapanã habitam o local há mais de 30 anos, havendo inclusive ação de uso capião em seu favor, pendente de julgamento na Justiça Federal. De acordo com a decisão judicial, fica expressamente garantido o legítimo direito de uso e posse à família Carapanã, como o direito de passagem aos demais moradores, sob pena de multa diária de R$50 mil. Se ao fim do prazo estipulado a obra não estiver desfeita e a área totalmente desocupada e limpa, a Justiça realizará o bloqueio de bens a fim de garantir os valores necessários à execução da ordem. Os réus ficam proibidos de intervir no local, seja por meio de obras, derrubada de árvores, seja no intuito de constranger os moradores ou dissuadi-los que vendam suas posses. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. E a tomada de contas referente ao exercício de 2012 da Prefeitura do município de Parintins, de responsabilidade do prefeito Frank Cunha Garcia, foi a julgamento ontem pelo Tribunal de Contas do Estado. As contas foram reprovadas pelo colegiado, que decidiu por maioria condená-lo a devolver aos cofres públicos mais de R$28 milhões. O gestor ainda pode recorrer da decisão ou devolver o montante em um prazo de 30 dias. A tomada de contas ocorre quando o gestor deixa de cumprir o seu dever de prestar contas dos gastos feitos com o dinheiro público e o relator do processo manda tomar as contas e trazer para julgamento do colegiado. De acordo com o relator, foram inúmeras irregularidades, entre elas estão a ausência de comprovação das despesas referentes ao valor de R$900 mil para o 47º Festival Folclórico de Parintins. Ausência de processos de licitação referentes à aquisição de material para procedimento odontológico e fardamento dos agentes comunitários e a falta de justificativa para diferença de mais de R$948 mil nas despesas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb. Polícia. Agora nós vamos falar com Yolanda, trazendo informações de polícia. Yolanda. Então vamos falar agora sobre 2 assaltos que aconteceram nas últimas 24 horas aqui em Manaus. Um aconteceu novamente numa autoescola, dessa foi uma autoescola que fica lá no bairro Nova Cidade. 2 homens entraram nesse local, começaram a pedir informações sobre os preços, os pacotes que essa autoescola disponibilizava, os horários das aulas de legislação, de direção, e depois, quando um fez que ia pegar água, fez que ia ao bebedouro, o que estava conversando com a recepcionista tira a arma e anuncia o assalto, enquanto o comparsa entra nessa autoescola e pega os celulares das pessoas que estavam dentro desse estabelecimento, leva a renda também. O caso já está sendo investigado pela polícia. A autoescola disponibilizou as imagens para que a polícia consiga chegar mais rápido nesses 2 homens que fizeram esse arrastão, esse assalto. E sempre eles fazem esse tipo de assalto, a gente consegue perceber pelas imagens que nós recebemos, inclusive, eles pegam as pessoas que estão ali próximas e ficam ameaçando, amedrontando para que a pessoa não reaja. Então, bem complicada essa situação. É o 2º assalto em autoescola em menos de 2 semanas e mais uma vez essa autoescola foi assaltada. Nós vamos falar também sobre um assalto que aconteceu ontem na zona leste de Manaus. Inclusive os assaltantes, durante a fuga, conseguiram aí balear uma senhora que estava na frente desse estabelecimento. Esse assalto assustou bastante, até porque era um momento que tinha muita movimentação nessa loja. Tudo aconteceu num shopping center
da Avenida Altais Mirim, aqui no bairro São José, na zona leste de Manaus. Esses homens armados invadiram essa loja de departamento e informaram. Primeiro começaram ali a pesquisar preços de TV e depois logo anunciaram o assalto. E durante a fuga, para eles conseguirem fugir, eles acabaram atirando e um desses tiros acabou pegando numa senhora de idade que inclusive teve que ser levada pelo SAMU ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. 3 pessoas chegaram nessa loja, esses 3 homens chegaram armados, fortemente armados, e já anunciaram esse assalto. A Nona SICOM está investigando esse caso. Eles, para tentarem fugir mais rapidamente da situação, começam a atirar para vários lugares, como aconteceu na semana passada em outro shopping aqui de Manaus. Eles começam a atirar até mesmo para que as pessoas possam correr e eles consigam fugir, e dessa vez eles acabaram atirando em uma idosa. Esse tiro pegou no braço dessa idosa, que foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro. Voltamos aos estúdios. Infelizmente, mais uma vez acontece um episódio como esse, onde um shopping center da cidade posto ali juntamente com essas pessoas que foram lá roubar esse shopping, e acabou dessa vez, no primeiro episódio, ninguém ficou ferido, mas desta vez uma senhora então acabou ficando baleada ali no braço. A gente espera que esse tipo de situação não ocorra aqui na cidade, que esses shoppings, já que estão sendo visados, né, por essas pessoas, por esses delinquentes, a gente espera que haja mais realmente segurança nesses locais. Afinal de contas, as pessoas vão para esses locais para fazer suas compras, para se distrair, e acabam então encontrando mais insegurança, inclusive dentro desses grandes empreendimentos aqui, os shoppings na cidade de Manaus. E moradores dos conjuntos residenciais Manauara 1, Viver Melhor 1 e 2 e 3 foram informados ontem da legislação que garante a isenção do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens de Imóveis, ITBI, e do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, pelo período de 5 anos a contar da data da posse. O benefício é concedido a 10.600 famílias residenciais, residentes, na verdade, nessas áreas. Certidões de isenções serão entregues nesta noite para marcar o ato. A isenção é fruto de lei municipal que estende o benefício de isenção fiscal no âmbito dos tributos municipais a beneficiários de habitação de interesse social em Manaus. Com essa ação, a Prefeitura de Manaus faz cumprir a lei e abre mão de cerca de 32 milhões em renúncia fiscal. O valor é referente ao que o município arrecadaria com o primeiro registro de imóvel destes moradores e do primeiro quinquênio do IPTU dos moradores destas áreas. Mudando de assunto, após várias reivindicações, professores vão receber, a partir deste mês, o pagamento da progressão por titularidade. Mais de 1.500 educadores serão beneficiados. As informações com Samara Souza. Os professores e pedagogos do quadro efetivo da Secretaria Municipal de Educação que buscaram qualificação em cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado foram contemplados com a progressão por titularidade. O pagamento dos educadores, segundo a CEMED, será incluído na folha de pagamento deste mês. Para o professor Lambert Melo, que também representa a Associação dos Professores de Manaus, o pagamento da progressão por titularidade vinha sendo reivindicado desde 2012. E apesar do pagamento não ser retroativo, é uma conquista para a categoria. Então, para nós é uma conquista, porque o Aspron Sindical, que é o Sindicato dos Professores de Manaus, vinha brigando por esse pagamento desde 2012 e agora estamos em 2017, 5 anos de atraso, mas felizmente parece que agora vão pagar e a gente espera isso com compreensão, porque estamos necessitando desse reconhecimento, dessa valorização. Lambert Melo lembra ainda que agora falta o governo do estado cumprir com esse compromisso junto aos professores. O estado, além de não estar pagando também o reajuste salarial há 3 anos,
também não está pagando as progressões dos professores, nem por titularidade e nem a progressão por tempo de serviço. Nós também temos uma quantidade grande de mais de 2.000 professores à espera dessas progressões e não há nenhuma promessa sequer de quando isso poderá ser feito. E a gente está nessa também expectativa de que o próximo governador eleito possa cumprir essa pauta com os professores. Segundo o professor Rony Santos da Silva, com pós-graduação em mídias na educação, há 9 anos, ele espera ser contemplado com o benefício. Isso é um reconhecimento do nosso esforço como profissional da educação em se especializar. Esse retorno para nós profissionais da educação motiva mais nós professores a buscarmos ainda mais conhecimento. No total serão beneficiados 1.527 servidores de todas as zonas geográficas do município de Manaus, nas modalidades da educação infantil, educação especial e educação de jovens e adultos. Samara Souza, Rádio Rio Mar, jornalismo total. E um ex-funcionário da Toshiba com transtorno de ansiedade agravado pelo trabalho vai receber 20 mil de indenização por danos morais e materiais. A medida foi estipulada conforme julgamento unânime da primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. A decisão colegiada acompanhou o voto da desembargadora relatora Francisca Rita Alencar Albuquerque. Ela reformou, na verdade, sentença por entender que os fatores estressantes a que era submetido o empregado contribuíram para o agravamento do quadro patológico, de acordo com a conclusão do laudo pericial. A relatora traçou o histórico funcional do reclamante, salientando o vínculo empregatício mantido com a empresa do Polo Industrial de Manaus durante quase 34 anos. A partir de vários indícios, a desembargadora entendeu que o transtorno de ansiedade em evolução encontrou campo fértil para se agravar em ambiente de trabalho que envolvia cumprimento de metas de produção, carga horária superior à normal e encargos inerentes às responsabilidades funcionais. Com base nos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, além de legislação, a relatora manifestou-se pelo deferimento das indenizações. Não cabe mais recurso contra a decisão da primeira turma. Jornal Primeira Hora. E para evitar transtornos no dia da eleição, os eleitores devem ficar atentos aos seus locais de votação. O juízo da 2ª Zona Eleitoral comunica algumas alterações importantes. Vamos lá, vamos prestar atenção. As seções 534, 559, 575, 585, 603, 616, 635, 647, 676, 84, 691, 695, 699 e 702 do Centro Educacional Álvaro Botelho Maia passam a funcionar na Escola Superior da Tecnologia da UEA. O mesmo acontece em relação a alguns eleitores da Escola Estadual Altair Severiano Nunes. Nesse caso, eleitores das seções 549 e 561 passam a votar na Escola Superior de Tecnologia UEA, situada à Avenida Darcy Vargas. Outra alteração importante vai afetar os eleitores da seção 545 do Centro Estadual de Convivência da Família Maria de Miranda Leão, que funcionará no ginásio poliesportivo da Arena Amadeu Teixeira, situado na Avenida Constantino Neri. Por fim, as seções 547, 617 e 679 do Centro Educacional Eduardo Ribeiro funcionarão no ginásio poliesportivo Arena Amadeu Teixeira, situado à Avenida Constantino Neri. As alterações nos locais de votação ocorrem geralmente por desativação ou reforma dos espaços anteriormente utilizados, ou ainda por encerramento das atividades escolares. O eleitor que perdeu seu título e não sabe onde comparecer no dia do pleito pode conferir o seu local de votação no site do TRE. Outra opção é baixar o aplicativo Onde Votar. O app traz o endereço dos locais de votação, permitindo ao cidadão fazer a consulta de forma rápida e segura, diretamente da base de dados do TRE Amazonas.
Polícia. 6h05, retornamos com Primeira Hora. Vamos às ruas de Manaus com Yolanda Mendes, que traz as informações da madrugada e manhã desta quinta-feira. Bom dia, Yolanda. Carlos, vamos agora conferir as entradas do Instituto Médico Legal. Deu entrada a vítima de arma de fogo, bairro Santo Antônio. Esse homicídio aconteceu ontem à noite. O Dionísio Marcelo Santos da Silva, de 36 anos, vítima de arma branca, lá no ramal do Carioca, no Novo Airão. O Detenildo de Souza Gonçalves, de 39 anos. Deu entrada vítima de atropelamento, já tinha sido enviado ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo e ontem acabou morrendo. Esse acidente aconteceu na semana passada lá na Avenida Tarumã, na Praça 14. O José Gama de Oliveira, de 52 anos, vítima de arma de fogo na Rua Romeira, no Parque das Nações. O Raimundo Cleiton Mar Rocha, de 43 anos, vítima de arma de fogo. Isso aconteceu ontem, por volta das 11 horas da noite, lá no Beco do Cacau Pereira, no bairro São José. O Luiz Henrique Cardoso da Silva, de 21 anos. Deu entrada no Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo o Antônio Diniz de Andrade, de 27 anos. A primeira informação que a mãe do Antônio Diniz disse é que eles estariam ali na frente da sua residência. Um homem parou em uma moto e acabou atirando contra essas pessoas que estavam na frente da residência, mas a polícia informou que o Antônio Diniz de Andrade, ele está no semiaberto, né? Então, essa foi a versão da mãe, mas a polícia não acredita muito nessa versão de assalto, não, até porque o Antônio Diniz estava no semiaberto. Agora ele ainda está internado no hospital e pronto-socorro Platão Araújo, porque ele acabou aí sendo feitos 2 disparos nos pés do Antônio Diniz de Andrade. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total. E a técnica de enfermagem Janine Bueno Soares, de 25 anos, foi morta na noite do dia 19 de junho em Manaus pelo companheiro Anderson da Costa Silva, de 47 anos. O crime aconteceu na casa onde o casal morava, no bairro Monte Sinai, na zona norte da capital. Ela e o marido haviam retornado de uma festa na casa de familiares da universitária quando iniciaram uma discussão. Parentes da vítima contam que Anderson atacou a esposa com um terçado na frente da filha. O suspeito foi preso, mas acabou sendo solto para responder até o julgamento em liberdade. Segundo a tia da vítima, a dona de casa Maria José, por conta da soltura, familiares de Janine vão fazer uma manifestação nessa próxima sexta-feira no bairro onde a vítima foi morta. Quer pedir justiça para que ele volte de novo para a penitenciária, porque ele já está solto e ele está sem tornozeleira eletrônica também. Porque ele passou 1 mês preso e ele saiu. Então a gente quer que ele volte e fique até o julgamento, porque é um absurdo o que ele fez e já soltaram ele durante 1 mêi. É isso que nós vamos pedir justiça. 10 pessoas foram atingidas. Ainda tem 3 que ainda tá ruim, entendeu? Então já fizeram 3 cirurgias e corre risco ainda de perder o braço ainda. Fez isso na frente da mãe dela, ele ainda cortou a mãe dela, na frente da filha dela de 4 anos, que até hoje ela tá no psicólogo, ela não consegue nem estudar, ela tá no psicólogo. Na decisão, a juíza da primeira vara do Tribunal do Júri, Mirza Thelma, afirmou que não há pressuposto para manter o acusado preso. Na decisão, a magistrada determinou que Anderson seja monitorado por tornozeleira eletrônica, não podendo se afastar mais de 400 metros de sua residência, além de não poder sair à noite e nem nos fins de semana. No entanto, para a tia da vítima, ele representa um risco para a família. Para ele, que fosse para continuar assim, não dava mais. Ela disse que ia dormir na casa da mãe dela. Quando ela foi chegando na casa da mãe dela, ele chegou com a faca e falou que se ela não era dele, também não era de mais ninguém. Começou a esfaquear ela. Entendeu? Então foi uma coisa bárbara, sabe? Ele deu muita facada nela. Queremos justiça e que ele volte, que é um absurdo que a juíza falou que ele não apresentava de risco para a sociedade.
Como que ele não apresenta se ele matou uma pessoa e feriu várias? A manifestação acontece nesta sexta-feira, dia 4, às 6 horas da noite, no bairro Monte Sinai, até a Avenida Max Teixeira, zona norte de Manaus. E o ex-coronel da Polícia Militar, Felipe Arce Rio Branco, foi condenado em julgamento a 33 anos, 8 meses e 9 dias de prisão pelo homicídio tetraqualificado cometido contra o ex-policial civil Santos Clidevar Lima. O crime ocorreu em março de 2004, quando o réu comandava a divisão de inteligência da PM. O júri acatou integralmente a tese da promotoria condenando Felipe Arce e seu braço direito Ivan Castro e Costa, também pelos crimes de ocultação de cadáver, corrupção passiva e recepção dolosa e colaboração com o tráfico de entorpecentes. O crime foi cometido no dia 2 de março de 2004, mas foi só descoberto em 2005 na Operação Centurião, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. O reconhecido pela Polícia Federal como traficante internacional de drogas, o ex-policial civil Santos Clidevar de Lima foi sequestrado, algemado, morto e enterrado clandestinamente no ramal do Toco, nas proximidades do quilômetro 28 da BR-174. O homicídio foi encomendado ao grupo criminoso chefiado por Felipe Arce e também pelo traficante Ezequiel Araújo de Melo, conhecido como Queia. Agora nós vamos diretamente ao Careiro Castanho com mais informações desta manhã com Anderleia Oliveira. Bom dia, Anderleia. Bom dia, esta manhã que começa nublada aqui no município de Careiro, entramos com informações de polícia. No fim da tarde de ontem, a Polícia Militar prendeu um casal, que surpreende, estava cometendo aqui furtos no município de Careiro e Careiro da Várzea, surpreende pela diferença de idade entre as duas pessoas. Era um rapaz, com seus 30, 35 anos e uma senhora já com 65 anos. Eles foram pegos em uma blitz, com o carro com diversos materiais que estariam sendo furtados nestas duas cidades, A Polícia Militar encaminhou as duas pessoas para o 30º Departamento de Polícia aqui no município para que sejam tomadas as providências, e constatou que de fato estariam realizando esses furtos aqui nas duas cidades. Também o município tem enfrentado um problema. Ontem o ar estava totalmente coberto, por fumaça, muitos focos de queimadas no município, visto que o verão está aí cada vez mais intenso e as pessoas estão cada dia mais realizando as queimadas urbanas, Então, muito cuidado para as pessoas, porque a queimada, ela é um crime ambiental e você pode ser autuado conforme a lei ambiental. Muitas pessoas reclamaram dessa situação ontem. O ar estava realmente impossível de respirar aqui no final da tarde, início da noite, no município de Careiro. Anderleia Oliveira, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Obrigado, Anderleia. E mulher é presa com 160 quilos de drogas avaliados em R$700 mil no bairro Nova Cidade. Edma Salles do Nascimento, de 40 anos, foi presa com 160 quilos de substâncias entorpecentes avaliados em R$700 mil. O caso aconteceu após o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, DENARC, deflagrar a operação na casa da suspeita, no bairro Nova Cidade. Conforme diretora adjunta do DENARC, Tamara Albano, a equipe de investigação do departamento recebeu há aproximadamente 15 dias denúncia informando que um homem que está sendo investigado pela polícia estaria guardando uma grande quantidade de drogas e também comercializando material ilícito naquela região da cidade. As equipes policiais abordaram Kedma quando ela chegou em casa e, ao ser questionada sobre a existência de entorpecentes no local, ela não ofereceu qualquer tipo de resistência e indicou um quarto na casa que era mantido fechado. Lá, a polícia encontrou 160 quilos de entorpecentes, cocaína,
pasta base de cocaína e maconha do tipo skunk. A delegada informou que no local funcionava um laboratório para produção e embalo de substâncias ilícitas. Ainda no imóvel, os policiais civis encontraram 2 balanças de precisão, peneiras, liquidificador e solução de bateria, querosene e bicarbonato de sódio. Albano destacou que as drogas apreendidas seriam distribuídas em pontos de comercialização de entorpecentes em Manaus. Kedma foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e apetrechos para o tráfico de drogas. E depois de estupro de menina de 8 anos, a SEAP promove mudanças para dias de visita com crianças e adolescentes nas unidades prisionais. As informações na reportagem de Vitória Lima. Mudanças operacionais e sociais estão sendo implantadas nas unidades prisionais do Amazonas. O objetivo é reforçar a segurança durante visitas com crianças e adolescentes. As mudanças foram definidas por uma equipe de trabalho formada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP. O titular da SEAP, Coronel Cleitman Coelho, explica que a primeira mudança será nos dias de visita das crianças e adolescentes, que será autorizada agora apenas uma vez por mês, no último final de semana. Mas nós estamos evitando esforços, fracionando as visitas, oportunizando uma vez por mês para que as crianças possam visitar os seus parentes, e isso reduzindo o risco de acontecer fatos lamentáveis como aconteceu no último final de semana. E também estamos limitando o acesso dessas crianças com seus pais e responsável até a área da vivência, que não tem acesso às áreas de onde os presos ficam nas celas custodiados, e assim nós temos uma vigilância maior, porque na vivência nós temos câmera de monitoramento e os agentes podem ficar monitorando essas crianças para que nada aconteça com elas ou sejam levadas para locais inadequados. Além disso, o secretário ainda explica que na parte social, a SEAP vai promover uma campanha educativa para as mães e pais das crianças e adolescentes que visitam as unidades prisionais. Também estamos demandando, junto com o governo do estado, através da CEA e o Conselho Tutelar, para elaborarmos projetos que visam a conscientização tanto dos familiares como também das próprias crianças e também dos servidores, como medida protetiva para que essas crianças não possam mais ser violadas, a sua integridade física. As unidades prisionais de Manaus recebem visitas de parentes aos sábados e domingos, com exceção do CDP-2, e recebe visitas às sextas. No último final de semana, as unidades prisionais da capital receberam 626 visitas de crianças e adolescentes, o que corresponde a 15% do total de 4.130 visitantes. Vitória Lima, Rádio Rio Mar, Jornalismo Total. Jornal Primeira Hora. E a Universidade Aberta da Terceira Idade, UNAT, da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, promove o seminário avançado em modelos de cuidados com gerontologia. O evento acontece no dia 10 de agosto, às 10 da manhã. O seminário será realizado no auditório da UNAT UEA, localizado na Avenida Brasil, bairro Compensa, na zona oeste da capital. O objetivo do evento é discutir estratégias inovadoras e efetivas para o cuidado da pessoa idosa. O seminário vai contar com a participação da doutora Caroline Rodrigues e da fisioterapeuta Merida Bordoni. A programação é gratuita e voltada para acadêmicos e profissionais de nível superior. As inscrições serão feitas no dia, mediante a apresentação do documento do Registro Geral RG. E a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, torna públicos os editais do vestibular e do Sistema de Ingresso Seriado SIS 2017, acesso 2018. No total, 5.732 vagas estão sendo ofertadas, incluindo 274 vagas destinadas aos indígenas e 368 vagas para as pessoas com deficiência, chamadas de PCD. As inscrições iniciam na segunda-feira, dia 14, e seguem até o dia 1º de setembro. As inscrições para as provas do vestibular e SIS serão realizadas exclusivamente no portal da UEA, uea.edu.br. A taxa de inscrição para o vestibular será de R$100. A taxa de inscrição para o SIS será de R$70. O período para pagamento do boleto bancário vai ser de 14 de agosto a 1º de setembro. A solicitação de isenção do pagamento das taxas de inscrição também deve ser realizada pelo portal da UEA no período de 14 a 18 de agosto. O cartão de confirmação estará disponível no portal da UEA a partir do dia 2 de outubro.
As provas do vestibular acontecem nos dias 22 para conhecimentos gerais e dia 23 para conhecimentos específicos e redação no mês de outubro. As provas do CIS ocorrem no dia 24 de outubro. Agora são 6h20 em Manaus e nós recebemos aqui no estúdio Samara Souza, que vai dar os detalhes do Rio Mar em Notícias logo mais às 8h da manhã. 7h, né, Samara? 7 às 9. De 7 às 9 fazendo a correção, então, para você. Muito bom dia, Samara. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Carlos. Bom dia ao Rafael na mesa de áudio. E bom dia para você que acompanha a nossa programação em qualquer ponto da capital e no interior pela 103,5. Hoje vamos conferir o quadro Economia em Pauta. A economista e educadora financeira Suzana Alencar vai falar de que forma a mesada pode ajudar na educação financeira das crianças. Você costuma dar mesada para o seu filho? Se não costuma, vamos ver de que forma isso pode contribuir mais tarde na educação financeira das crianças. E vamos saber também com o doutor Arlindo Gonçalves, o defensor público da Defensoria Pública Especializada na área de saúde. Hoje começa uma ação denominada Saúde por Direito no bairro Novo Aleixo, para prestar orientação e assessoria jurídica às pessoas que tenham demandas na rede pública de saúde. A Defensoria Pública quer saber como os atendimentos naquela área da cidade, no Novo Aleixo, entre as zonas leste e norte da cidade. Teve atendimento negado, teve longa espera, portanto a Defensoria, a partir de hoje, quer ouvir a população no Novo Aleixo sobre essa área de saúde e saber como é que está o atendimento por lá. E parece que não está tão bom assim. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto com o doutor Arlindo Gonçalves. Hoje também vamos acompanhar a segunda reportagem especial Carro Próprio, do Sonho ao Trauma. Na reportagem de ontem, conhecemos a história de um motorista que passou pelo drama de ter sido vítima de um assalto, ter o carro roubado, mas teve o alívio de recuperar esse veículo. Hoje vamos conhecer o drama de quem nunca mais viu o veículo levado por bandidos. É o repórter Bruno Elander que está fazendo essa série de 3 reportagens e hoje é a segunda reportagem. E ontem foi o aniversário da cidade de Coari. E o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público do Estado do Amazonas estão de olho na festinha que foi promovida pela Prefeitura de Coari à população, principalmente por conta da contratação do cantor sertanejo Gustavo Lima pelo valor de R$390 mil, sem que houvesse licitação para contratar este cantor. A gente tem uma matéria de Carlos Eduardo Pessoa que vai falar um pouco mais sobre essa festinha que foi realizada ontem para a população. Presentinho. Um presentinho, né, Carlos Eduardo? Com dinheiro público, né, Samara? Justamente, e sem licitação. Portanto, TCE e o Ministério Público estão de olho na quantia que foi gastada nesse presentinho para a população de Coari. Tudo isso e muito mais a partir das 7h da manhã no Rio Mar e Notícias, primeira edição. Eu e Gessilene Salles vamos comandar muita informação para você até as 9 da manhã aqui pela Rádio Rio Mar FM. Bom dia. Bom dia, Samara. Obrigado. Da Samara aqui no estúdio, vamos às ruas com Yolanda Mendes. Carlos, todo dia nós passamos nos hospitais aqui, tanto no Platão como também no João Lúcio. Nesse momento nós estamos aqui no Platão Araújo, na verdade no Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, aqui na Zona Leste de Manaus, e nós vimos vários familiares reclamando uma determinada situação. As pessoas, os pacientes chegaram aqui no Hospital Pronto-Socorro João Lúcio, entraram para fazer algum procedimento cirúrgico e até agora não se tem uma resposta exatamente qual é o estado de saúde desses pacientes. Eu estou aqui com um marido de uma dessas pacientes, ele prefere não se identificar. Eu queria que o senhor contasse para a gente o que aconteceu, se o senhor já tem alguma resposta, qual é o estado de saúde da sua esposa. Bom, primeiramente, bom dia. Eu, depois da entrada no centro cirúrgico 10 horas da noite, o procedimento que me informaram era de 3 a 6 horas. Já são quase 7 horas da manhã e até agora nada de uma resposta.
Eu fui até perguntar ao vigilante, o vigilante se negou a me dar resposta e ainda discutiu comigo. Então essa é a situação aqui, Carlos e Ítalo, e não é só ele não, nós conversamos com 2 famílias aqui, inclusive uma família veio de Itacoatiara, o pai está internado aqui e ninguém veio aqui conversar para saber qual é o estado de saúde desse pai. Então é bem complicada a situação, nós vamos entrar em contato com a Suzane, tudo que o senhor quer é saber qual é o estado de saúde dessa esposa. Positivo, estou aguardando até agora nenhuma resposta, nenhum chamado. Então essa é a situação, eles também relataram que é preciso ter uma pessoa aqui para informar qual é o estado de saúde dessas pessoas. A gente vai entrar em contato, novamente reforçando, com a Suzane, a gente espera uma resposta, espera também respeito com esses pacientes que estão aqui, várias horas esperando saber qual é o estado de saúde dessas pessoas que deram entrada aqui no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total. 6h26, Paróquia Santo Afonso celebra a missa do padroeiro com a presença de Dom José Albuquerque. As informações na reportagem de Rafaela Moura. Centenas de fiéis celebraram na noite da última terça-feira a festa de Santo Afonso de Maria Ligório, bispo e doutor da igreja, criador da Congregação dos Redentoristas, que ofereceu sua vida para anunciar a copiosa redenção aos pobres e abandonados. A celebração foi realizada na paróquia cujo santo é padroeiro, situada na Avenida Constantino Neri Flores, sendo presidida pelo bispo auxiliar de Manaus, Dom José Albuquerque, concelebrada pelo pároco Padre Gilson e pelos padres convidados Hércules e Genaro. Padre Gilson, que é pároco de Santo Afonso, fala um pouco da celebração. Então, queridos ouvintes da Rádio Rio Mar, tivemos a graça de celebrar a festa de Santo Afonso, tivemos a presença de Dom José Albuquerque, bispo auxiliar da nossa arquidiocese, e ele nos trouxe essa dimensão de Santo Afonso, que se encontra próximo do povo, ajudando, sobretudo na copiosa redenção. Antes de encerrar a celebração, os integrantes do grupo Desperta Jovem, que faz parte da paróquia, fizeram uma breve apresentação teatral, trazendo um resumo sobre a vida profissional e caminhada religiosa de Santo Afonso. Rafaela Moura, Rádio Rio Mar, jornalismo total.